Olá, boa noite, amigos. Mais uma vez aqui estamos para uma transmissão do Spirited. É muito bom estar com todos vocês, agora presencialmente e ao vivo, mas também quando você puder acessar, de manhã, de tarde, de noite. Então, essa é a nossa possibilidade de transformar a experiência doutrinária. E na noite de hoje, nós temos ainda mais uma forma diferente de conversar sobre as nossas atividades dentro do contexto da doutrina espírita. Hoje nós estamos, então, com o tema Retorno às atividades presenciais, oportunidades e desafios, mas num contexto um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer um podcast e, para isso, nós temos 3 convidados. Nós contamos, então, com a participação do Aurélio Amodei Júnior, do Liz Paulo Friseira e do Fabiano Santos. Eu convido, então, a cada um de vocês para se apresentar e passamos, em seguida, para interagir com os nossos queridos amigos que estão online, para conversar sobre o retorno às atividades presenciais, oportunidades e desafios. Muito bem, Aurélio. Primeiro você. Boa noite, então, pessoal. Meu nome é Aurélio, eu sou trabalhador da UEC, da União Espírita Cristã de Vila Velha. Atualmente estou trabalhando no Departamento de Orientação Mediúnica, como coordenador do departamento, também trabalhando na reunião mediúnica, e também trabalho na evangelização infantil e trabalho nos estudos como facilitador no estudo da mediunidade. Então, a gente vem passando por alguma experiência aí nesse retorno das atividades presenciais, Cada atividade de uma forma diferente, algumas já totalmente presencial, algumas ainda online. Então, acho que o objetivo aqui é a gente conseguir compartilhar um pouco dessa experiência, Por exemplo, na UEC a gente está tendo ainda reuniões de estudo online, porque foi um formato que agradou muito e facilitou muito pessoas de outras cidades a participarem. Já as reuniões mediúnicas, apesar da gente ter tido reuniões similares, reuniões de vibração online, essas não tinha outra forma de a gente realizar da forma como era feito antigamente, se não fosse presencial. Então, a gente está aí para compartilhar e colocar as nossas experiências aí. Obrigado pela oportunidade. Agora eu chamo o Liz para fazer suas considerações iniciais. Muito boa noite a todos. Agradecimento especial por essa oportunidade, a Lúcia, o Fabiano, o Aurélio e todos aqueles que nos acompanham. Eu sou Liz Paulo Friseira e eu sou colaborador da Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier, da comunidade Laranjeiras Velhas, em Serra. Trabalho no atendimento fraterno e ocupo momentaneamente a presidência da nossa casa. Trago aqui um abraço carinhoso de toda a família Chico Xavier, na expectativa humilde de podermos contribuir com as nossas experiências, com as nossas vivências, porque a nossa casa enfrenta todos os desafios e tem às mãos também todas as oportunidades que todo o movimento enfrenta em nível mundial, não só de Brasil. Mas nós temos também alguns desafios que talvez possamos socializar aqui, temos também algumas experiências exitosas, E gostaríamos de já fazer uma provocação, se isso for possível, de pensarmos, na essência da casa espírita como aquele ambiente de dignificação da criatura humana. E aí a gente já vai se perguntando, será que esse retorno nós temos sido eficientes, em propiciarmos esse processo de dignidade àqueles que adentram a nossa casa ou que não conseguem, inclusive nos 2 planos da vida, Quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos desafios? Então, a gente tem se debruçado em cima dessas situações e temos, hoje a oportunidade aqui estarmos, trocarmos essas ideias, contribuirmos e juntos, quem sabe, apontarmos aí algumas propostas, que
que sejam execuíveis para todos nós. Então, é com muito carinho, com muito amor que a gente chega aqui para poder trocar, né, na companhia de todos vocês. Muito obrigada, Liz. Convido agora o Fabiano Santos. Olá, Lúcia, boa noite. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Liz. Boa noite a todos aqueles que nos assistem por esse canal e aqueles que assistirão posteriormente essa nossa conversa. Parabenizo a equipe do Spirited por mais essa iniciativa, dessa conversa sobre 3 aspectos, 3 prismas diferentes, mas convergentes no sentido de melhor levar o atendimento à casa espírita. Eu sou trabalhador do movimento espírita já há algum tempo, aqui no Espírito Santo, mais especificamente em Vitória e em São Paulo, onde residi durante 10 anos, trabalhando muitos anos no atendimento espiritual, em palestras públicas, coordenando o grupo de ESD, e também participando da diretoria da casa aqui em São Paulo, e mais recentemente, nos últimos 6 anos, num trabalho intensivo na Federação Espírita, onde ocupei a diretoria da área de comunicação social e desde 2019 a presidência da federação, ou seja, nós estamos no 2º mandato como presidente. E é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui nesse espaço. Muito bem. Convidamos agora todos os nossos amigos. O nosso público ainda está tímido, mas por isso mesmo a gente já vai puxar aqui uma primeira interação, e eu gostaria de ouvir de vocês como que vocês estão enxergando, dentro do contexto das suas atividades, esse retorno às atividades presenciais. Tem sido fácil? Tem tido desafios pontuais para essa ou aquela reunião? Como que está acontecendo dentro do seu contexto, da sua ação, né? Quer seja o trabalhador, o presidente da Casa Espírita, ou, né, hoje o presidente do contexto da FES, como é que tem sido esses desafios nesse momento? Pela ordem alfabética, acho que é o Aurélio. Vamos lá. André, o A agora foi um problema aí. Você pode ir pela hierarquia, né? Também, né? Não, sem problema, a gente pode começar. A gente tem passado por esse processo aí de retorno, né, com várias dificuldades, né? Tem a questão de conseguir trabalhadores para as tarefas, né? Nem todo mundo ainda está disposto ao retorno. Por exemplo, a gente tinha 3 doutrinários na casa, né? A gente, por enquanto, só conseguiu retornar com uma, né? Porque esse processo está sendo gradual, né? Até a gente conseguir tarefeiros, estrutura, né? Para que tudo volte a funcionar como funcionava antigamente. A gente tem algumas questões, por exemplo, a reunião mediúnica, que a gente funcionava, a gente estava tendo as reuniões de figuração online, a gente teve uma grande preocupação em quando a gente retornar ao presencial, como vão ficar as pessoas que não ainda se sentem seguras, não querem ainda retornar ao presencial. Elas não vão ser alijadas desse processo, né? Então, a gente está num momento de transição em que a gente manteve uma reunião online, né? Simultaneamente de vibração para apoio à reunião presencial, e está sendo muito interessante, né? Está tendo vários frutos bons dessa experiência. Então, vamos lá na sequência, né, Lúcia? Então, acho que a primeira leitura que a gente pode fazer é a necessidade que todos nós tínhamos do retorno presencial. Acho que isso aí é algo que é incontestável onde quer que estejamos. Mas ele traz por trás disso uma realidade também que precisa ser conversada, precisa ser debatida, e ela foi traduzida em estatística na nossa casa. No nosso primeiro retorno, que se deu no final de março, coincidentemente, início de abril, nós tivemos 54 presenças físicas, encarnados.
Depois, nossa média desceu para 23, 25, 30, que era a nossa média anterior. Então, você vê como que são as coisas. As pessoas necessitavam, queriam interagir, vieram no primeiro momento e retornaram. Algumas delas estão no híbrido, estão no online, outras simplesmente só foram no retorno. E isso impacta nas frentes de trabalho. Todas elas precisaram ser ajustadas. Aquelas casas que conseguiram fazer a transição do período pandêmico todo virtual, todo online, voltaram fortalecidas, porque quem estava efetivamente conduzindo o processo voltou para o presencial. Então, a atividade, mas parte do grupo está naquela leitura que o Aurélio fez. Então, falta mão de obra, faltam tarefeiros, sim, né? A atividade não para, mas ela muitas vezes não é a contento. Então, eu trago muito essa reflexão para nós, né? Mas foi bom. Por quê? Porque estar online durante a pandemia deu visibilidade, no caso, para a nossa casa. Então, aí apareceu um viés de potencialidade. Nós recebemos novos trabalhadores que nós não tínhamos antes da pandemia. E chegaram a nós por vários fatores. Um deles foi o fato de termos atividades remotas durante todo o período da pandemia. A gente ficou muito pouco tempo sem atividade, mesmo com todos os desafios, que é trocar a roda com o carro em movimento. Equipamento, internet, logística, tudo isso foi um desafio, que hoje não está 100% resolvido, mas eu falo que nós já subimos um degrau. Nós saímos do ensino fundamental, já estamos no ensino médio, logo, se continuar, a gente já chega aí numa graduação. Mas eu trago esse viés aí para a gente poder conversar, né? Essa necessidade que o grupo tinha do presencial. Eu acho assim extremamente importante discutir esse assunto, porque a gente está diante de uma nova realidade e aqueles que pensarem que voltarão às atividades como deixaram, certamente se enganarão. Primeiro que o mundo não é o mesmo e as pessoas também não são as mesmas. Esse é o primeiro ponto de debate que eu levanto. No último final de semana, nós tivemos reunidos na Comissão Regional Centro, que engloba as federativas do Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E na sala dos dirigentes, uma das questões que a gente levantou foi justamente a volta presencial das atividades. E o que se observa, de uma maneira geral, é que a própria dinâmica do movimento espírita durante o processo pandêmico revitalizou o chamamento das pessoas que começaram a vir à casa espírita em busca de mais informações. Na mão inversa disso, segundo os companheiros, não se respondia o número de trabalhadores, como muito bem colocou Aurélio. Porque esse fenômeno está acontecendo na escola, está acontecendo nas empresas, porque nós encontramos uma nova forma mais confortável de interagir com o nosso cotidiano. É muito melhor estar em casa, na frente da tela, trabalhando, cumprindo as suas etapas, as suas metas, do que você todo dia sair, botar o terno, pegar o transporte, ir para o trabalho e voltar. Muitos não querem voltar a trabalhar da forma que estava antes. Muitos não querem voltar para a escola. Muitos não querem voltar para a casa espírita. E se nós, dirigentes e trabalhadores do movimento espírita, não tivermos uma consciência crítica que estamos diante de uma nova realidade, de um novo desafio, e como dirigentes precisamos nos adaptar rapidamente a esse processo de mudança, a gente não levará àqueles que nos procuram uma resposta adequada dentro das nossas casas espíritas. Querer fazer tudo igual a que fazíamos, certamente a gente não vai preencher a lacuna.
E estendendo um pouco mais, pare para pensar. Você antes assistia fulano, beltrano, ciclano, na grande maioria, palestrantes espíritas da sua casa. Hoje, você entra aqui e assiste a qualquer momento o Divaldo, o Rossandro, você assiste o Alberto Almeida, o Andrei Moreira e tantos outros, numa roda circular de diversas palestras. Então, o que eu, presidente de casa espírita e trabalhador, preciso fazer diferente para atender às expectativas daqueles que chegam e reter esse público? Mais para frente, a gente pode evoluir um pouco mais sobre isso. Eu acho que essa pergunta que o Fabiano acabou de dizer, eu remeto para os nossos dois amigos que aqui estão, porque que estão ali trabalhando dentro da casa. Quer dizer, isso já passou? Vocês perceberam essa necessidade? Como que isso está, na verdade, acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho? Agora vamos aliviar o Aurélio, né? Vamos inverter. Está acontecendo, sim. É uma realidade, com certeza, de todas as casas, né? E a primeira ordem e o primeiro desafio é ter esse serviço. Porque nós sabemos que a grande parte das casas estão inseridas em locais em que a própria infraestrutura não permite a execução do serviço a contento. Nós vivenciamos isso. O bairro de Laranjeiras Velhas, onde a Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier está inserida, é um bairro que ele, apesar da localização geográfica dele, né, próxima a grandes centros, vamos chamar assim, ele carece de infraestrutura, de logística funcional. Então, ter o serviço já é um maior desafio. E depois é você harmonizar isso do ponto de vista das próprias ferramentas. Como? E a gente está vivendo isso hoje para montar a nossa parafernália tecnológica, para fazer as nossas transmissões da nossa doutrinária, para você ter ideia. O dia que os nossos jovens, que compõem a grande maioria compõe a Banda Jesus, não está na nossa casa, para montar o aparato tecnológico, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque falta, inclusive, mão de obra. Então, nós já identificamos uma necessidade de uma formação técnica para isso. Não, e aí, com certeza, isso vai estender às demais casas, né? Então, é ter o serviço, ter uma qualificação para ofertar e, muitas vezes, o uso do outro, porque o outro, muitas vezes, que está na ponta, ele também não tem a ferramenta, né, adequada para a interação e para o uso. E aí se torna um desafio. Nós estamos conseguindo mitigar isso porque a nossa casa é pequena. Então, de certa maneira, a gente procura fazer quase que um atendimento individualizado. No domingo, durante a doutrinária, nós estávamos configurando um equipamento para uma frequentadora da nossa casa. A palestrante estava falando, a interferência do áudio apareceu no meio da exposição pública doutrinária dela. Então, são os desafios, mas são as soluções que também nós vamos buscar. Então, esta é uma demanda que existe de formação de mão de obra para a execução, e se isso está conseguindo chegar lá no nosso frequentador, né? Se ele tem essa condição. Essa questão da mão de obra tecnológica, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, ela é essencial para toda a casa, né? A gente teve, diria, um pouco de sorte de ter alguns tarefeiros envolvidos nisso aí, tanto que quando a gente começou a pandemia, a gente quase não teve período sem atividade, a gente conseguiu fazer uma transição muito rápida, mesmo que ainda de forma muito precoce. E agora a gente está conseguindo retornar e ainda com esse apoio, né, técnico dessas pessoas. Então, assim, a questão agora é a gente encontrar qual vai ser a nova forma de se trabalhar, né? E como o Fabiano falou, a gente tem online, a gente pode assistir qualquer palestrante, mas será que o palestrante também que está lá em outro estado não pode dar a nossa palestra na nossa casa? Ele pode fazer a palestra à distância para as pessoas que estão presentes na nossa casa. Então, a gente acaba tendo outras oportunidades, né,
na casa espírita que a gente não conhecia antes. A gente pode retornar ao presencial, mas utilizar ferramentas que a gente aprendeu a usar durante o online. E aí, a gente, nesse retorno, tem experimentado outros desafios, né? Foi interessante que a gente retornou com as doutrinárias, mas o nosso atendimento fraterno não tinha retornado ainda ao presencial, e continuou no online. E aí, o que aconteceu? Com a palestra, né? Com a casa aberta, a palestra, vem pessoas precisando do atendimento fraterno, precisando de socorro, porque a casa aberta é um hospital, né? Aberto. E como é que você vai abrir o hospital sem médico, sem enfermeiro? Não tem como. Sem um pronto-socorro para receber as pessoas. Então, a gente está tendo que adaptar e tem enfrentado essa questão da dificuldade com os tarefeiros. Né? Por exemplo, o atendimento fraterno tem essa dificuldade do retorno de alguns tarefeiros para o presencial. E até porque tem funcionado muito bem online também, né? O nosso atendimento fraterno, atendendo pessoas de outras cidades, né? Tem funcionado bem. Então, acho que teve essa questão das pessoas se acomodarem, mas também tem a questão de funcionar bem. Então, a gente não pode largar esse atendimento online, mas a gente tem que encontrar uma solução para que a gente consiga retornar com ele presencial também. Veja bem, Lúcia, eu quero fazer uma intervenção aqui, porque, basicamente, as falas do Liz e do Aurélio foram centradas em cima de tecnologia. Exato. E aí eu me pergunto, por que as pessoas vão na casa espírita? Por que as pessoas vão na casa espírita? Eu me debrucei sobre isso, tive conversando com alguns amigos, daqui e fora daqui, dentro desse cenário. Por que as pessoas vão à casa espírita? Um amigo querido, que há 2 semanas atrás fez um Spirited aqui, o Jaime Ribeiro, falando como que as casas devem... É uma pessoa que eu converso pelo menos uma vez por semana, trocamos impressões, já trouxe ele virtualmente no Espírito Santo por várias vezes, e a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de por que as pessoas vão à casa espírita neste momento. Mas no sentido de como é que nós, dirigentes e trabalhadores, deveremos nos preparar para receber aquele que está vindo na casa espírita, que não é mais aquele que venha na casa espírita. Não necessariamente que são outras pessoas, mas que são pessoas que foram modificadas por esse processo pandêmico, além daquelas novas que chegam. Por que essas pessoas vão na casa espírita? Essa é uma questão que a gente precisa se debruçar em cima e esmiuçar. E uma das questões que, conversando com o Jaime, ele coloca é que as pessoas buscam as casas espíritas não necessariamente para assistir uma palestra pública doutrinária. Isso ele tem várias disponíveis. As pessoas, segundo eles, procuram a casa espírita, no mais das vezes, por uma questão de um convívio social. Então, começa aí a tecer um fio de relacionamento onde, para mim, um dos fatores, conversando com ele, preponderantes é o afeto. E eu tive a oportunidade de conversar isso na reunião desse fim de semana na área dos dirigentes da Comissão Regional Centro. O afeto. Nós precisamos retomar esta questão que muitas vezes passa desapercebido nas nossas convivências na casa espírita, não só com aquele que é assistido, mas com aquele que trabalha junto a nós. Junto a nós. Eu acho que isso pode vir a ser um grande diferencial competitivo. Esse é um dos pontos. O outro ponto é com relação às palestras públicas. Por que as palestras públicas
tem que ser de 40, 50 minutos, com uma pessoa falando, 20, 30, 50 assistindo, depois vai todo mundo embora para casa. Eu advogo desde junho de 2021, as palestras que eu tenho feito, e eu diminuí bastante, na internet, elas são no máximo de 20 minutos, 25 minutos. E o restante do tempo eu dedico a abrir para que as pessoas façam perguntas, para que elas se interajam. Porque se eu vou à casa espírita, recebo tudo aquilo e vou para casa com mais perguntas que eu tinha do que aquelas que eu entrei, esse negócio não vai funcionar para mim. Então, nós temos que quebrar esse paradigma. Porque o princípio não é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então, eu não tenho respostas, mas tenho aqui algumas interrogações que podem nos dar algum caminho de mudança efetiva, e não num discurso, e que não está restrito ao aparato tecnológico. E, por último, Lúcia, não menos importante, é que a gente não pode criar modelinhos, porque as especificidades das casas espíritas são muito diferentes. São muito diferentes. Eu não posso querer para a casa X, que tem 250 trabalhadores, a mesma receita de bolo operacional que eu tenho para uma casa espírita que tem 12, 15 trabalhadores. Eu só queria aproveitar e corroborar isso que o Fabiano falou da questão do afeto, que foi muito interessante em duas tarefas que eu participo, né? Tanto a reunião mediúnica quanto a evangelização, que na primeira tarefa, na primeira reunião, aquele primeiro momento em que as pessoas se encontraram lá no salão da UEC, você via as pessoas emocionadas, né? Foi uma emoção muito grande, você via uma necessidade muito grande das pessoas se relacionarem, se encontrarem, né? Foi uma coisa muito diferente, uma energia muito boa, né? Todo mundo se abraçando, querendo, precisando desse momento de contato, de convívio social, né? Porque a gente sabe, lei de sociedade, a gente não está ali só para aprender, a gente está ali para conviver, né? Esse é um dos objetivos também da Casa Espírita. Eu posso fazer um comentário, Lúcia, em cima da fala do Fabiano? Sem discordar, Fabiano, mas eu queria voltar na questão da afirmativa, da assertiva do aparato tecnológico. A fala do aparato tecnológico vem no sentido de oferecer o serviço àquele que não consegue hoje ir à casa espírita. E não consegue, muitas vezes, porque não tem o dinheiro de um simples passagem do Transcol. Ou que quer assistir a minha palestrante, que falou para mim lá do sertão de Aracaju. E foi muito bom. E ela só falou 20 minutos, no final ela tocou viola. E foi muito bom. Então, o aparato tecnológico ele vem nesse sentido, da casa espírita existir nesse formato de transição pós-pandêmico, porque tem aqueles que não voltaram e talvez não voltarão. E aí, já pegando a fala, e talvez esteja lá na condução que a Lúcia vai fazer, na questão da afetividade, isso, de fato, é preponderante. Nós temos duas experiências, Lúcia, que aí dentro da condução, depois a gente pode citar até como exemplo que a gente está vivenciando no Chico, que talvez seja legal da gente socializar também para os nossos amigos que estão nos acompanhando, que estão sendo bem-sucedidas, e a gente está tentando, inclusive, ampliar a ação delas nos próximos meses, já que elas são mensais. Legal. Eu queria Lúcia, só um minutinho para não deixar por favor, o vácuo. por favor. É bom que se interprete bem o que eu estou falando. Não tem, eu sou um grande defensor de primeira hora de que você deve ter os ambientes híbridos convivendo para as atividades que eles são aplicáveis. De forma alguma eu coloco. Eu só fiz uma observação, não em tom de crítica, mas para a gente não reduzir a discussão desse aconchego com a questão tecnológica. Eu acho, por exemplo, eu concordo que tem atividades que vão continuar somente presenciais, que é o caso da reunião mediúnica, por tudo aquilo que Kardec já nos ensinou, mas tem outras que vão
que deram muito certo sendo híbridas e vão continuar. Por exemplo, na Federação Espírita do Espírito Santo, o atendimento fraterno online, o evangelho no lar online continuarão independentemente de momento de endemia, pandemia, seja lá o que for. São modelos consistidos, seguros e que servem hoje de referência no cenário nacional. Tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou contrapondo uma questão, mas eu entendi perfeitamente, Liz. Eu só queria reforçar, né, a fala do Liz e relembrar que a nossa amiga Eleonora Leite Vivas, ela colocou uma anotação sobre essas questões tecnológicas. Tamires, se você puder colocar isso só para reavivar, né, dizendo que realmente estamos carentes dessas informações técnicas para transmissões da doutrinária para o canal virtual. E isso é muito interessante, essa observação dela, e eu creio que é geral, porque nós estávamos ávidos para retornar às atividades presenciais. Entretanto, existem pessoas que não têm como ir à casa espírita, às vezes que não estavam indo antes, por questões até de condições físicas de chegar, e com as palestras online conseguiram. Aí retornou às palestras ao vivo, e essa pessoa não está tendo a oportunidade por conta de questões técnicas, né? Isso pode estar acontecendo, é natural. Então, cabe à casa chegar a um ponto comum para acolher também essas pessoas. Porque, se a gente pensar, existem dois tipos de exclusão. A exclusão daqueles que não têm condição tecnológica para poder seguir palestras online, que, de certa forma, estão excluídas. E existe a exclusão daquelas que não têm condição de estar na casa e que conseguiram, né, chegar de alguma forma, de forma mesmo online, para as palestras. Então, se o nosso objetivo é acolher, nós temos que procurar acolher das duas formas. Né? Acho que é Leonora, né, o nome da pessoa? Eleonora, exatamente. Eleonora, eu sugiro que você visite a página da Federação Espírita, no site da Federação, porque a nossa área de comunicação social, desde os primeiros momentos da pandemia, editou dois trabalhos de como realizar transmissões através das redes sociais. Tá? Então, assim, eu acho legal isso aí, porque vê que nós tivemos essa preocupação desde a primeira hora da pandemia, onde nós também tomamos um saculejo e falamos, não, nós precisamos e vamos apoiar o movimento espírita, porque isso é função intrínseca da federação. Então, sugiro que você lá, qualquer dúvida, a gente está à disposição e mostra o link. Não sei se a Tamires tem condição aí no bastidor de recuperar na página da federação onde é que estão esses dois documentos criados pela área de comunicação social e publicar aí no chat para que as pessoas fiquem sabendo. Tá bom, Lúcia? Eu tinha que fazer essa intervenção aqui. É muito boa. E a dificuldade hoje é, ao mesmo tempo que esteja ao vivo, seja transmitido. Porque aí tem a ver com o som adequado, a imagem que está... Né, tem um além aí que é necessário. É outro desafio. O híbrido é outro desafio. É esse daí. Esse é que eu acho que é o desafio natural. E a Adriana fala, realmente as atividades híbridas devem continuar. De fato, né? Então, elas nasceram, muitas pessoas chegaram às casas espíritas nesse momento e talvez morem em outras localidades, né? Então, elas têm esse direito. Meus amigos, eu gostaria, nesse momento, que os convidados, né, o Aurélio, o Liz e o Fabiano, compartilhassem conosco e com todos vocês que estão nos assistindo ou vão nos assistir, uma experiência ou experiências exitosas que aconteceram nas suas casas ou no seu convívio, que vocês acham que pode ajudar e compartilhar a sua experiência com outra pessoa que esteja necessitando de uma ideia nova. Teve uma que eu até já citei, que foi a questão da reunião mediúnica, né?
for a reunião, nossa reunião mediúnica, ela, enquanto a gente esteve online, a gente tornou ela uma reunião de vibração, e agora a reunião de vibração não deixou de existir, e ela continua existindo como suporte para a reunião presencial. Ela ocorre no mesmo horário, online, e a gente trata todo mundo como uma equipe única, né? Uma parte online e uma parte presencial. Isso aí tem dado bastante fruto, tem sido bem interessante, porque todo mundo se sente participante realmente dessa reunião. E outra questão é, por exemplo, na evangelização infantil, não tem como a gente continuar online, né? Eu sempre defendi que a evangelização infantil era a primeira tarefa que tinha que retornar ao presencial, porque era muito difícil para as crianças. Apesar de a gente ter tido experiências maravilhosas durante o período online que eu vivenciei, mas elas eram as que mais precisavam retornar logo. Mas a tecnologia não está deixando de ser utilizada, né? Porque as reuniões de planejamento continuam sendo feitas online, os recursos que a gente aprendeu a utilizar para a utilização online, agora eles estão sendo utilizados presencialmente, né? Com um data show. Então, foi interessante que os evangelizadores aprenderam muitos desses recursos da tecnologia e agora podem aplicar esses recursos também no presencial. Então, vamos lá na questão da afetividade, né? Que, muito bem lembrado pelo Fabiano, nós estamos carentes, o ser humano tem essa carência, isso é inato. Nós gostamos de ver, de tocar, de ser abraçados, de abraçar, nós temos essa necessidade. Nós somos seres afetivos e a gente sempre teve uma preocupação, sempre foi uma realidade. O Chico tem 15 anos de existência no bairro. É um bairro que tem todos os seus desafios e enfrenta dificuldades muito grandes. E nós sempre tivemos uma preocupação de interagirmos na comunidade onde nós estamos inseridos. E a comunidade reconhece isso. Nós não temos problema de depredação, nós não temos problema de roubo, né? Nós sempre trabalhamos na ideia da comunidade ter o sentimento de pertencimento em relação à Sociedade de Estudos Chico Xavier. É muito legal isso. E nós temos algumas iniciativas que ocorrem há muito tempo. Durante 10 anos, nós cedemos o espaço para a terceira idade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Os idosos treinam no nosso salão. Então, eles são os nossos vigias. Os netos deles usam 2 salas de aulas que nós cedemos para a comunidade, porque a escola está em reforma desde sempre, porque a licitação do Estado não anda, a gente não precisa entrar no mérito. E 2 iniciativas novas que nós retomamos. Nós montamos um sistema de oficinas, primeiro para a comunidade. São oficinas que têm objetivos de geração de renda. Ela vai até dezembro. Já houve a primeira, a segunda é agora de salgados, e elas são autossustentáveis. Nós começamos com 6 mães, mulheres, já estamos agora com 19 inscritos para a próxima, inclusive papais no meio. Então, isso é uma sensação muito boa. E esses trabalhadores, esses frequentadores, alguns deles já se converteram em frequentadores da casa. E nós temos também os aniversariantes do mês, que nós tivemos a interrupção por causa da pandemia, que é o bolo, né? Então, todo parabéns ocorre. Era mensal, mas o custo ficou um pouquinho alto, a crise nos levou para o bimestre. A cada 2 meses, nós fazemos um big bolo à casa oferta, né? E lá nós cantamos os parabéns para todos os aniversariantes do mês, que nós fazemos a divulgação. Então, são momentos onde esse viés da afetividade é levado, né, ao cume, né? E são experiências extremamente exitosas. A área mais frequentada da nossa casa é a cozinha. Inclusive, é um desafio, né, tirar o povo da cozinha para levar para os seus ambientes de trabalho. Eu acho que isso aí valoriza a questão das relações interpessoais, fortalece as relações afetivas. Eu acho que isso é o conceito de família Chico Xavier,
que a gente tem procurado garantir, né, ao longo desses 15 anos de existência, né, da nossa Casa Espírita. Muito bom. Lúcia, você está comigo aí já há algum tempo, fomos colegas de diretoria de departamento na Federação desde 2016, você está como nossa vice-presidente de doutrina grande parte do primeiro mandato e no segundo aqui. E você sabe, tão bem quanto eu, dos momentos mágicos que a gente viveu ao longo dessa pandemia. E sem querer desmerecer essa área ou aquela, mas o que me surge aqui no momento, como pontos de destaque, o primeiro, não necessariamente por ser mais importante, mas a gente conseguiu, em plena pandemia, estruturar um estudo à distância, que era um grande requisito do movimento espírita. Eu costumo dizer que, parafrasear uma resposta que veio no Convite ao Futuro, como é que eu participo de um evento às 8 horas da manhã em Vitória, se eu moro em Nova Venécia, eu tenho que sair 3 horas da manhã. Venho, participo, acaba às 5 horas da tarde, eu vou chegar no domingo, 10, 11 horas da noite na minha cidade, para acordar no outro dia de manhã e trabalhar. E a Federação propiciou, dentro desse processo da pandemia de 2020 e 2021, cerca de 5 mil pessoas capacitadas em todas as áreas estratégicas. Então, para mim, isso é um ponto extremamente relevante. Outro ponto eu já citei aqui, a concepção, desde maio de 2020, do Evangelho no Lar, do atendimento fraterno online, que ganhou aí asas e servindo de modelo, inclusive, para a FEB e para outras federativas. No mesmo roldão veio o Evangelho no Lar, que já desponta aí com várias iniciativas. Recentemente, nós tivemos no Carnaval o Esquenta MS Online, que aglutinou durante um domingo de Carnaval um conjunto de pessoas preparando para o evento presencial acontecido dia 22 de maio, lá na Federação, na Fraternidade Espírita de Laranjeiras, com 290 participantes. A congregação de jovens dentro da área de comunicação para poder dinamizar. E sim, foram vários momentos mágicos que a gente ficaria aqui a citar e que a gente fica muito gratificado, porque é lógico que as respostas, muitas vezes, não foram aquelas que a gente esperava, em termos de velocidade, em termos de volume, etc. Mas nos trazem uma satisfação de que precisamos cada vez mais, dentro de um processo de melhoria contínua, investir nessas atividades, nessas frentes de trabalho. Verdade. Eu gostaria, assim, de resumir, de alguma forma, a fala de cada um de vocês e compartilhar com todos a emoção que foi participar do MS, agora do dia 22, onde, para mim, a marca maior, né, daquele momento foi o abraço, porque a oportunidade de abraçar coração com coração, você trocar essas energias, foi algo maravilhoso. Mas ele não nasceu naquele dia. Muito bem lembrado, Fabiano, teve o Esquenta, né, que foi no Carnaval, e muito antes disso teve toda a preparação. E os trabalhadores, eles se reuniam incessantemente, né, online para a preparação daquele momento. E culminar isso, né, na possibilidade de acolher o jovem, né, o futuro trabalhador das nossas casas espíritas, e receber todos os trabalhadores, todos os participantes, desde o sementinha, né, até aqueles que estavam desenvolvendo as atividades para que o jovem pudesse estar lá trabalhando, foi uma realização, acho, muito importante para a nossa federativa. E marcou para mim, que participei como trabalhadora nesse dia, a possibilidade de abraçar. Então, eu acho que o retorno às nossas atividades presenciais ficou muito bem representada nesse dia, né, que é esse afeto que se quer levar. Meus amigos, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, de compartilhar esses momentos, as experiências, né, que vocês
viveram e vivem nas suas casas, e espero que todos vocês que estejam acompanhando possam aproveitar essas experiências e essas falas e construir o melhor acolhimento possível a essas pessoas que estão retornando às suas casas espíritas. Um forte abraço para todos vocês e passo aí a palavra aos meus amigos para fazer as suas considerações finais. Sua despedida. Eu agradeço aí ao convite da federação e agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É uma experiência bem legal e a gente compartilhar também essas nossas experiências. Fica aí um grande abraço em nome da nossa UEC para todos. A gente coloca a nossa casa e as nossas experiências também à disposição de todos, o que vocês precisarem. Boa noite. Agradecer, né? Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham, que nos acompanharão, a Lúcia, o Aurélio, ao Fabiano, e falar da importância desses momentos, né? A gratidão que nós temos de compartilhar. É na troca que nós vamos crescer. São nos desafios e nas buscas de soluções que nós vamos superar as nossas demandas, e que são muitas e são crescentes. Então, um abraço carinhoso de toda a família Chico Xavier, e nossa casa estará sempre aberta para todos aqueles que demandarem, que nós pudermos, dentro das nossas possibilidades, estarmos colaborando com as nossas experiências já consolidadas. Um forte abraço a todos. Foi muito bom dividir esse espaço. Eu parabenizo mais uma vez e ensejo que outras rodadas trazendo temas dessa importância possam acontecer nesse espaço do Spirited. Eu não posso perder, Lúcia, a oportunidade de trazer alguns pontos rápidos de reflexão que não sou eu que trago, mas sim o companheiro Alquinder de Oliveira. Ele é espírita, ele é consultor empresarial, no livro dele chamado Trabalho Voluntário na Casa Espírita. E ele coloca que, como dirigente, nós devemos controlar as nossas expectativas de mudança comportamental dos outros. Somos diferentes e cada um tem a sua hora. Precisamos também, segundo ele, pensar grande para poder agir de maneira local, coerente com a grandeza que a doutrina espírita nos mostra. E, por último, não menos importante, ele coloca: invista no grupo de novos visitantes da Casa Espírita, de frequentadores, crianças, jovens e adultos, independente da faixa etária. Precisamos ter essa consciência e esse abraço fraterno que a doutrina espírita nos ensina e que Kardec deixou muito claro quando fala da constituição do espiritismo e fala como acontecia operacionalmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um grande abraço, uma boa noite a toda a família espírita do Estado do Espírito Santo. É isso, meus amigos. Um abraço fraterno a todos vocês. E terça-feira que vem tem mais. Acompanhe nas redes sociais que os assuntos estarão lá colocados para o próximo mês. Iniciamos mais um mês. Esse final de semana tem lá os nossos temas para todo o mês de junho. Um abraço fraterno a todos. Tchau, até a próxima.